Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos dando início aqui a mais um painel virtual, aqui nessa tarde, hoje de segunda-feira. A gente, no meio da campanha, nós estamos fazendo lives em outros momentos, é normal. Né? Eu estava vindo fazendo todas as quartas-feiras à noite, no horário, né, das 19 horas, mas no meio da campanha é isso mesmo, a gente tem que aproveitar os horários, aproveitar as oportunidades para a gente dialogar com a população, dialogar com as pessoas e também cumprir esse papel que é tão importante por meio das lives. As lives vêm cumprindo um papel extraordinário de diálogo, de contato com as pessoas e tem sido maravilhoso, maravilhoso. Estou muito animado, hoje estou aqui com a Graciane Volotão, uma companheira, uma amiga que eu encontrei no meio da jornada. Né? Graciane, tem uma máxima que eu acho erradíssima. Dizem que a política não gera amizade, não gera amigos. Eu acho isso um erro. Eu criei tantos amigos por meio da política, né? Tantos, e você foi uma, né? Que por meio da política, por meio de uma campanha eleitoral, nós nos encontramos, né? E criamos, né, um elo, uma relação de amizade, de carinho, de construção, e que eu estou muito feliz mesmo, muito animado de estar nessa relação, nessa construção com você. Né? Eu queria aqui deixar o meu carinho. Então, hoje é uma live especial com dois candidatos. Eu, Bruno Ribeiro, candidato aqui em Niterói, né, pelo Partido Trabalhador 13001, mas também com a Graciane Volotão, que é candidata também, né, em São Gonçalo. O número dela é 13010. Estamos aqui para dialogar, conversar e fazer um bate-papo sobre educação. Né? Cada um tem a sua experiência. A Graciane, ela é professora concursada em dois municípios, município de Búzios e o município de São Gonçalo, né? Município este que ela está disputando a eleição, está se colocando, né, à disposição para disputar, né, um cargo, né, a função de vereadora, e ela também teve uma grande experiência, né, na vida pública, que foi ser subsecretária de Educação em São Gonçalo. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouco, sobre as experiências de gestão, experiência na área educacional. Então, Graciane, eu quero que já começar esse bate-papo, essa conversa, que tem tudo, né, para ser uma conversa muito prazerosa. Né? Você que é uma pessoa muito especial. Quero aproveitar e mandar um abraço para a sua família, para o seu esposo, né, que aí te acompanha, que aí te ajuda na área da comunicação. A gente estava conversando isso aqui em off. Isso é muito bom quando a família, né, se integra à nossa campanha. Eu quero aqui agradecer a minha esposa, a Lorena, que também está aqui ajudando, colaborando com a live aqui. Tem aqui o Arthur, companheiro aqui, que ajuda, né, na parte da comunicação, ajuda a colocar a gente aqui ao vivo para a gente fazer essa conversa, fazer esse bate-papo. É muito importante isso, né? A gente agradecer também as pessoas que estão próximas a nós, ajudando, colaborando com as nossas candidaturas. Então, Graciane, quero começar aqui fazendo uma pergunta para você, né, para a gente começar esse bate-papo. Né? Como que foi, né, a sua experiência como gestora? Né? Você foi subsecretária de Educação. Conta um pouquinho para nós, né, um pouquinho da sua trajetória, né, como professor e um pouquinho da sua experiência como, né, gestora da área da educação em São Gonçalo. Por favor, minha amiga. Bruno, primeiro eu quero agradecer aí por você estar cedendo o seu espaço, por estarmos juntos aí nessa empreitada, pela amizade que a gente está aí construindo. Fazemos sim amigos aonde estivermos, porque quem está assim com o coração aberto, querendo fazer o bem para a população, encontra energias boas, encontra gente boa, encontra e fortalece vínculos e vínculos de amizade. E isso acontece na política também, acontece, com certeza você conheceu várias pessoas aí na sua trajetória do trabalho, né? Também dizem que no trabalho você não faz amizade. Ora, tenho vários amigos no trabalho, aliás, o que seria de nós sem os amigos, né? Então eu fico muito feliz, agradecida a você por ter cedido aqui seu espaço, por a gente estar nesse diálogo, porque eu fui em busca de te consultar, né? De uma plataforma que eu venho trazendo nessa proposta de mandato a vereadora no município de São Gonçalo. Algo que me inquietou durante o tempo enquanto eu fui subsecretária e que me despertou a vontade de conhecer mais e fui em busca aí da sua experiência, do seu know-how para poder conversar. Então, tive o prazer de te conhecer e que bom que a gente está dialogando sobre isso. Bem, quero cumprimentar o Arthur e os nossos pares, né?
meu esposo, sua esposa, nossas famílias. Eu estou com a minha família toda envolvida, todo mundo doido, todo mundo entrou nesse barco aí, está todo mundo trabalhando. Meu pai até borboleta já colocou em cima de bicicleta, porque eu tenho como símbolo a borboleta, né? Para poder marcar bem a nossa trajetória. Acho que ele está travado, gente, mas ele volta, tá? É porque ele está no telefone, então vai e volta. Arthur, estou por aqui. Se tiver alguma coisa, você me avisa. Bem, gente, a pergunta que ele me fez foi sobre minha trajetória. A minha trajetória é uma trajetória de professora, né? Venho, ao longo do tempo, lutando muito pelas nossas dificuldades que a gente enfrenta na carreira de professora, mas eu sou professora supervisora educacional no município de São Gonçalo e Búzios, como ele apresentou. Também já fui de Maricá, e como orientadora pedagógica. E aí, tive várias oportunidades de estar em gestão, porque a equipe de supervisão ela atua muito com assessoramento aos secretários de educação, então eu tive várias oportunidades, mas uma oportunidade que foi assim um marco foi a subsecretaria, né? Estive como coordenadora, inclusive em Búzios e tal, mas a subsecretaria foi a que mais me marcou. Depois eu tive a oportunidade de estar como coordenadora geral, que é uma subsecretaria entendida em São João da Barra. Ele voltou, ele está aqui conosco de novo. E aí, essa experiência, quer dizer, eu trouxe a marca da subsecretaria para poder trabalhar lá em São João da Barra, mas, voltando, a principal experiência enquanto gestora foi na subsecretaria de Ensino e Apoio Pedagógico em São Gonçalo, que é a cidade que eu me coloco hoje à disposição, a cidade que eu nasci, fui criada, que eu me coloco à disposição para trabalhar no mandato como vereadora, se assim o povo quiser, né? E aí está na mão do povo gonçalense decidir, igual você, né? Está na mão do povo niteroense decidir se o Bruno vai ter esse privilégio, essa oportunidade de trabalhar ainda mais para o município de Niterói. Então, Bruno, o que aconteceu? Eu estive em 2015 e 2016 na subsecretaria, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com vários projetos, dentre eles a questão de aceleração de estudos, a gente fez um programa de aprendizagem que a gente pegou e trabalhamos os alunos que tinham mais facilidade de aprender com o projeto de Olho no Futuro, que foi uma coisa muito bacana para que a gente inserisse os alunos de 8º e 9º ano o comentário na live, tá? Tá perguntando se você quer que coloque os comentários na live. Sim, acho que é bacana, né? O pessoal interagir com a gente. E aí, o que aconteceu, Bruno? Nós fizemos, então, vários projetos durante o período que estivemos lá, para atender a diversidade que existe dentro da rede, né, municipal. Então, aqueles alunos que tinham mais facilidade em adquirir o conteúdo, que estava mais interessado em fazer concursos, provas para a IFE, para o NATA e outras escolas mais, a gente fez um investimento que foi o de Olho no Futuro. Nós fizemos o investimento da matriz curricular. Cadu, tudo bom? Fizemos o projeto para a aceleração de estudo para aqueles alunos que estavam com distorção. A gente tinha mais de 10 mil alunos em distorção em idade série. Então, a gente teve uma série de projetos que foram assim, muito ricos, mas alguns ficaram muito travados. Dentre esses, eu destaco aqui a educação integral, que nós tivemos muita dificuldade em fazer o trabalho voltado para a educação integral no município. Nós tivemos um edital. Esse edital, ele contemplou a banca, né, de formação para que a gente tivesse oficineiros nas escolas, para que a gente ampliasse o programa Mais Educação, e a gente não conseguiu avançar com isso, por um grande impasse que tivemos na administração, que eu acho que a gente vai falar mais um pouquinho mais na frente. Agora, eu queria te ouvir também, eu queria que você compartilhasse aqui conosco, quem está te vendo pela primeira vez, né, acredito que seja difícil, mas deve ter alguém, né, que esteja te vendo pela primeira vez. Queria que você contasse também qual é a sua trajetória. Claro, assim, difícil, né? Não, sabe? Porque, Graciane, claro, a gente tem um trabalho realizado na cidade aqui de Niterói,
mas tem muitas pessoas que a gente ainda tem para conhecer, para dialogar, para conversar, né? E para estreitar também relações, tem isso também, né? Tem muita gente que a gente conhece, mas acaba que a gente não estreita a relação. E aí, aqui também é um campo de oportunidade para a gente, né, apresentar um pouco mais, né, quem somos. Eu acho muito importante a gente estar aqui conversando, dialogando e apresentando quem somos. Eu, assim, para quem... Algumas pessoas já me ouviram, né, falando da minha trajetória, mas para quem ainda também não me conhece, né, eu sou nascido e criado aqui na Teixeira de Freitas, em Niterói, né, na zona norte da cidade. Eu gosto muito de falar, Graciane, de onde eu venho, porque a minha origem, de onde eu tenho as minhas relações, a minha base estrutural de vida. Entendo que o local da nossa origem diz muito, né, quem somos. A origem diz dos nossos princípios, da nossa base. E a Teixeira de Freitas, para mim, tem uma simbologia muito grande, né, muito grande, porque eu tive a oportunidade, quando cheguei na vida pública, Graciane, eu inaugurei uma escola na Teixeira de Freitas. Né? Então, eu sou nascido, criado, moro até hoje, né, nesse lugar que para mim é extraordinário. E eu tive a oportunidade de, quando cheguei na vida pública, o Geison aí, mandar um abraço para o nosso querido candidato também, vereador em São Gonçalo, o companheiro Geison Rocha, que eu tenho um companheirismo, também uma relação. Graciane gosta muito de você também, companheiro. Dá uma palavrinha para ele aí, Graciane, também. Ó. Tá aí, oi, Geison, olá. Em off a gente conversou um pouquinho também, falamos de novo, Geison. Falamos muito de você aí, Geison. Isso, obrigada por tudo aí, Geison. Companheiro, está aqui também na luta para o mandato na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, e a gente está torcendo muito para que ele entre também, porque sozinho ninguém faz nada, né? É companheiro, a gente tem que estar junto. É isso aí, companheiro está aqui assistindo a gente. Mas é importante falar isso, que eu estava falando sobre a questão da minha origem, da Teixeira, Graciane, e aí para o público que está nos ouvindo, que está nos conhecendo, justamente porque eu tive essa experiência de vida, naturalmente, que foi onde eu nasci, fui criado e tenho as minhas relações, tenho a minha base, mas eu tive essa experiência na vida pública e tive a oportunidade, né, e aí eu coloquei isso como um planejamento de trabalho, de construir e inaugurar uma unidade escolar de educação infantil em horário integral para 200 crianças, né, com 4 refeições diárias. Isso é extraordinário, você ter isso, essa oportunidade na vida pública. Né? Então, isso para mim é importante que as pessoas saibam da minha origem. A segunda questão é que eu não sou oriundo da área da educação, eu sou um convertido para a área da educação, mas eu sou advogado por formação, né? Minha profissão é essa. É bom que as pessoas saibam, eu tenho uma profissão, né, de trabalho, assim como você é professora. Né? A vida pública a gente pode estar em determinado momento. Você foi subsecretária de Educação, eu também já fui subsecretário, depois estive na presidência da Fundação, mas isso não é a nossa carreira, não é a nossa profissão. Você é professora, né, por formação, eu sou advogado por formação. Então, eu tenho o meu escritório montado, que eu tenho muito orgulho, no centro de Niterói, de estar formado, eu advogo, eu milito. Eu tive uma militância enorme na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já tenho 10 anos de carreira e de militância na área jurídica, e eu tive a oportunidade de presidir 2 comissões na OAB. A primeira é a comissão que regulariza as ONGs, né, as organizações não governamentais, e também bota aí para as pessoas verem aí, Graciane, tá perguntando, o povo está perguntando. Né? E tive a oportunidade de presidir uma segunda comissão, que eu tive muito orgulho, que eu fiz um trabalho muito legal nas unidades escolares do Estado, né, que são coordenadas pelo Estado, que foi a Comissão OAB Vai à Escola, né, gerando palestras, gerando mediação de conflitos. Foi muito interessante porque gerou um processo de cidadania importantíssimo nessas unidades escolares. E, por fim, eu tive 3 experiências na vida pública que eu gosto muito de relatar aqui. A primeira foi chefiar a Procuradoria de Estudos e Pesquisas da Câmara Municipal, uma experiência que me ajudou muito na parte legislativa, com pareceres, né, no estudo diário, né, das proposituras legislativas. Isso contribuiu muito com a minha formação aqui na cidade de Niterói, na Câmara Municipal. E as 2 outras oportunidades foi que eu tive na área da educação. Por isso que eu falo que eu sou um convertido. Eu estive subsecretário de Educação de Niterói, e aí muitos perguntam, mas Bruno, como pode você, advogado, né, ter sido convidado a estar subsecretário de Educação? Primeiro que eu fui convidado para gerir, como subsecretário de Educação, a parte administrativa, orçamentária e financeira do órgão, né, da área da educação. E depois eu tive, aí sim,
né, ao longo dessa trajetória de 3 anos na gestão como subsecretário, eu me apaixonei pela área, eu acabei estudando, né, acabei me formando, e aí eu tive a oportunidade, em 2016, de me tornar presidente da Fundação Municipal de Educação, ficando presidente de 2016, março de 2016, até agora, abril de 2020, né, tendo em vista que a gente tem que se descompatibilizar para poder, né, estar, né, disponível para o pleito eleitoral 180 dias antes. Então, eu saí da função de presidente em abril para estar candidato hoje aqui, que a gente está dialogando justamente também sobre a área da educação, mas também sobre, né, as nossas candidaturas. Então, direcionei um pouco isso inicialmente, né, que aí é importante que as pessoas saibam quem está aqui nos ouvindo. Mas, devolvendo para você com uma outra pergunta também, né, eu queria saber um pouquinho, né, quais são as pautas mais importantes da sua plataforma de trabalho, da sua plataforma de proposituras, de propostas que você está colocando, né, na sua candidatura aí para a cidade de São Gonçalo na área da educação. Né, eu queria saber, eu que acho que todos também estão curiosos para também, né, você poder falar um pouquinho para nós. Colocou aqui o número. Opa, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, tá. Pensei que eu tinha desligado o microfone e eu achei que tivesse desligado ainda. Então, eu complementando um pouquinho do que eu falei anteriormente, a experiência enquanto subsecretária me levou também em busca de outras experiências, né? Porque a angústia, né, nos movimenta, né? O desafio, né, nos movimenta. E aí, como eu fui desafiada naquele momento, eu fui para a minha amiga Carla Cristiane, também está aqui, que bom, tá vendo, amiga de trabalho, feita, né? A gente faz amizade no trabalho, ó, amiga, e que eu guardo no meu coração e que trago comigo para todos os lugares. Que bom que ela está aqui conosco. E então, Bruno, o que aconteceu? Como eu fui desafiada, eu fiz, ao mesmo tempo que eu estava como subsecretária, eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, porque eu queria muito entender como é que funcionava a PPA, LDO, queria entender o que era aquilo tudo que estavam falando, porque, poxa, parecia um bicho, porque como eu não sou da área, né, não sou da área de gestão pública, não sou advogada, então tudo que batia na minha mão eu queria estudar e queria entender para poder trazer o melhor para a nossa cidade. E aí, nesse desafio, fui para a gestão, fiz a pós-graduação em gestão pública e logo depois, assim que eu finalizei o trabalho e que no segundo semestre do ano seguinte, em 2017, eu tentei o mestrado, fiz o processo seletivo de mestrado e me inseri então, no mestrado da UERJ Maracanã. E lá eu fiz uma busca em relação à questão da qualidade, que era algo que me trazia muita inquietação, me traz ainda muita inquietação, como é que você vai produzir, como é que você vai trazer qualidade na educação num município que tem uma desigualdade social e educacional enorme, uma desigualdade econômica enorme. Como é que você vai proporcionar isso para dentro do município, né? E como é que você vai fazer com que as nossas crianças, nossos jovens estejam cada vez mais inseridos numa educação de qualidade? Então, isso foi me movimentando e vem me movimentando até hoje, até aqui, esse momento, né? Um marco de um momento. Então, o que acontece? Eu tenho como pauta, né, todas as questões que eu me sinto ainda não conquistadas. O Plano Municipal de Educação, por exemplo, naquele período, nós fizemos a Conferência Municipal de Educação em 2015, que era necessário fazer, então nós nos debruçamos em cima das questões que estavam apontadas no Plano Municipal de Educação, no plano nacional de educação, né, o plano estadual não teve, no plano nacional de educação e depois no plano municipal de educação. E ali a gente viu o quanto a gente precisava de investimentos, e a mesma coisa aconteceu depois no mestrado. Eu percebi o quanto a gente necessita de investimentos na área educacional para que a gente possa avançar. Então, a gente precisa, sim,
de vereadores, vereadoras que estejam comprometidos com a pauta da educação e de gestor que esteja comprometido com a pauta da educação, para que ele faça investimentos no PPA, que é o Plano Plurianual, na LDO, na LOA, né, que é a Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todas essas leis precisam estar voltadas, né, para as pautas da educação, senão elas não avançam. Não adianta a gente falar que a gente vai ter qualidade de educação apenas cobrando do professor que ele faça uma prova Brasil e que essa prova Brasil todo mundo tire nota boa, né? Ou que ele aprove todos os alunos para que o fluxo caminhe adequadamente e não seja um impedimento para que tenha uma boa nota no IDEB. Então, não é isso que a gente acredita. Se a gente quer falar de desigualdade social, se a gente quer falar de qualidade de educação, a gente tem que ir para além disso. Então, nisso eu coloco como pauta a questão da valorização dos professores, da matriz curricular. Nós criamos em 2015 uma matriz curricular onde a gente colocou a possibilidade aprovada pelo Conselho Municipal, tudo direitinho, colocar professores em áreas diversificadas, principalmente educação física, que não tinha para todas as turmas, educação artística, né, artes, matemática 2, que a gente chamou, que era uma matemática diversificada, voltada para jogos, orientação de estudo, para que tivesse reforço escolar para todos os alunos, e outras ações mais, mas com inserção de outros profissionais de educação, para que desse oportunidade para que os profissionais que estão em sala de aula fizessem, por exemplo, o horário de planejamento. Isso até hoje não foi cumprido. Na nossa época, a gente conseguiu um tempo o cumprimento disso, porque a gente estava com alguns contratos na rede, depois esses contratos não estiveram mais. Uma outra pauta que eu penso, que eu julgo importantíssima, é a pauta de concurso público. Nós temos uma carência enorme nas escolas municipais de São Gonçalo, carência não só de professores, também de outros profissionais da educação, mas professores é uma carência que nos salta aos olhos, porque a gente consegue ainda findar anos e findar ano letivo, né, e findar disciplinas sem ter o professor o ano inteiro. Né? A gente ainda tem isso acontecendo no município de São Gonçalo. Então, isso passa longe de uma qualidade de educação que a gente julga ser importante ter no município. E a pauta que eu acho que a gente precisa muito hoje conversar, que é a pauta que hoje me mobiliza até estar contigo, é a pauta da Fundação Municipal de Educação. Porque, diante desses desafios que eu apresentei anteriormente e agora, eu me vi no movimento de que a gente precisava ter um grupo de pessoas, profissionais, que entendesse das legislações e dos recursos da educação. Por quê? Ao ir até a prefeitura, né, a gente ficava subjugado àquelas questões, assim, que nem sempre aquele projeto era pauta de leitura das pessoas que ali estavam, era pauta de comprometimento, então ficava um pouquinho guardado, porque tinha outras demandas aparecendo, né, porque eles têm que lidar com a Secretaria de Administração como um todo, então outras demandas se sobrepõem às demandas que a gente tá pedindo enquanto educação. Então, eu percebi que os municípios que têm Fundação Municipal de Educação, eles conseguem fazer isso fluir melhor. Então, nessa busca é que eu trago, então, como pauta a Fundação Municipal de Educação de São Gonçalo, para que a gente possa ter autonomia administrativa, financeira e orçamentária, para que a gente possa, em cima das legislações e dos recursos, gerar também transparência das contas da educação. Então, nisso, eu acabo aqui perguntando qual é a sua experiência enquanto gestor na questão da Fundação Municipal de Niterói. Como é que foi essa experiência como gestor da educação de Niterói? Ô, Graciane, antes de te responder, eu vi aqui um comentário da diretora Líbia Busquet, que é da diretora da Escola Municipal Paulo Freire, aqui nossa Escola Municipal aqui em Niterói. Mas ela tem uma relação muito grande em São Gonçalo. Líbia, olha aí, ó, na educação a gente tem pessoas boas aí para a gente tá apoiando para a renovação da Câmara. Você acabou de colocar aqui no comentário, tem candidatos bons, e a Graciane é da pauta da educação, é bom a gente ter esse olhar. Então,
Ela botou aqui, ó, São Gonçalo precisa muito de renovação na Câmara. Isso é importante, né? E a gente vê aqui pessoas se manifestando que a pauta da educação é importantíssima nas plataformas, né, de trabalho. Um beijo para você, Líbia, e para todos que estão aqui nos assistindo, né, participando da live. Relacionado à sua pergunta, o Graciane, eu vou te falar, eu tenho uma admiração enorme pelo prefeito Rodrigo Neves, que eu até brinco, dizendo que é o prefeito das crianças, né, das criancinhas, porque ele se dedicou muito à pauta da educação em Niterói. Investimentos significativos foram, né, impulsionados, né, para esta área. Inclusive, em 2018, 2019, Niterói foi reconhecida como a cidade que mais investiu em educação no estado do Rio de Janeiro e a segunda que mais investiu no país, no Brasil. Enquanto Niterói investe R$16 mil por aluno, né, ano, a média nacional é de R$7 mil. Ou seja, Niterói investe mais do que o dobro, né, da média nacional. Isso assim, é orientação, é trabalho, e a gente precisa aqui deixar bem claro e expresso, né, o compromisso do prefeito Rodrigo Neves com a área da educação. E esses investimentos se dão em algumas questões que a gente precisa aqui detalhar. Quais são? Quando nós chegamos na gestão, em 2013, foi criado um programa chamado Programa Mais Infância. Ele foi o norteador, né, do trabalho de investimentos na área da educação nesse ciclo de gestão do prefeito Rodrigo Neves. Isto porque, na época, não sei se você vai se lembrar, eu acredito que sim, existia a Emenda Constitucional 59 de 2009, que obrigava, né, aos municípios investirem na ampliação, na expansão de suas redes, justamente para universalizar, né, a pré-escola, tendo em vista que a faixa obrigatória foi ampliada, né, a faixa obrigatória, né, educacional foi passada de 4 anos a 17 anos, né, de idade. Foi importante porque esse programa ele foi norteador do processo importantíssimo de expansão da rede. Nós chegamos a uma marca extraordinária, né, de implementar 24 novas unidades escolares em Niterói, né, no período de quase 8 anos. Se nós formos verificar, em 7 anos inaugurando 24 unidades, são, né, praticamente 3 unidades por ano, é uma média, né, de 3 unidades por ano. Isso é um feito extraordinário, ofertando novas 3 mil, né, vagas para crianças e adolescentes da nossa cidade aqui em Niterói. Então, são investimentos significativos que foram feitos e que têm a ver com a expansão. A segunda questão que tem a ver, que está dentro também do programa, é a valorização do profissional da educação. Em Niterói foi feito, em 2013, um novo plano de cargos, carreiras e salários, que foi implementado a partir de 2014. Tem várias pautas, tem várias questões que foram feitas aqui em Niterói que tem muito a ver com o que você falou, Graciane, né, de necessidades para São Gonçalo, né, de fazer plano de cargo. Do plano de cargo você falou até muito bem, mas de fazer concurso público, chegar no concurso público, de avançar na questão de expansão. Ou seja, muitas questões têm a ver com a sua plataforma de trabalho e as suas ideias, né, aí para a sua candidatura à vereança. Mas o plano de cargos aqui em Niterói avançou muito. Se eu vou te trazer um dado concreto aqui, Graciane, em Niterói, em janeiro de 2013, a folha salarial era de R$7 milhões. Hoje, né, vou falar em janeiro de 2020, bateu R$20 milhões, 30 milhões de reais, 30 milhões, ou seja, foi mais do que o triplo, né, de investimentos. Investimento, né, Bruno? É isso. Desculpa te cortar, mas assim, é porque, infelizmente, aqui na cidade, quando fala de folha de funcionários, as pessoas pensam assim, gente, é muito dinheiro que a gente gasta. Isso é investimento na valorização. Está investindo na valorização do profissional da educação, porque isso, com certeza, gera, né, uma consequência que é extraordinária, que é a melhoria da qualidade pedagógica. Né? Tendo profissionais bem remunerados, naturalmente eles estão formados, porque tem a ver com a progressão de qualificação desse funcionário. Isso faz com que ele, né, proporcione para a rede uma qualidade pedagógica maravilhosa. Inclusive, quero aqui destacar, né, que em Niterói tem excelentes quadros, excelentes profissionais da educação. Eu só tenho elogios, eu tenho respeito e admiração por cada profissional desta rede, profissionais qualificadíssimos. Então, a valorização do profissional aqui em Niterói é real, por meio do plano de cargos, carreiras e salários que foi efetivado ao longo desses anos e que gerou, né, isso que eu trago em números concretos, que é esse avanço, né, na folha salarial. Sai de 7 milhões em janeiro de 2013 para
né, 30 milhões de reais em janeiro de 2020. Isso é um salto, né, muito importante da gente destacar aqui de investimentos. E também teve, naturalmente, como por consequência desse trabalho de investimentos, a melhoria da qualidade pedagógica. Se a gente for olhar, né, de 2012 para cá, né, a qualidade pedagógica só vem avançando em ascensão. Isso se dá pelos investimentos, mas volto a falar pelo trabalho realizado por cada profissional de educação aqui da nossa rede, da rede de educação. Eu falo ainda nossa, porque eu tenho um carinho tão grande por essa rede que eu me sinto, né, ainda integrante dela. Né? Mas é importante a gente destacar a qualidade desses profissionais. Uma outra coisa que tem a ver com os investimentos, e tem muito a ver com um trabalho realizado, um bom trabalho realizado na educação, foi a realização do concurso público em 2016. Eu lembro que eu cheguei à presidência da Fundação e a primeira reunião que eu fiz foi para elaborar o edital do concurso público. Eu peguei o processo embaixo do braço, comecei a rodar os setores, comecei a rodar a prefeitura, dialoguei com o prefeito, que autorizou o processo, e nós realizamos o concurso, né, em 2016, efetivando em 2017, e de 2017 para cá, Graciane, nós convocamos mais de 2.000 profissionais da educação. Isso é extraordinário. No momento de crise financeira que nosso país passava, né, e ainda passa, mas passava ali de forma muito intensa, né, você ter um município como Niterói, ter convocado mais de 2.000 profissionais concursados, isso é motivo de muito orgulho, isso é um motivo, né, de muita alegria para todos nós. Isso faz parte dos investimentos, né, que tem a ver com a gestão, né, municipal aqui em Niterói. Então, isso é um motivo de muita alegria, de muito orgulho, de muito entusiasmo. E vou te falar, isso que fez, ao longo desses anos, né, desde 2013 para cá, eu me motivar todos os dias, a cada dia, ir para a Fundação, né, enquanto estava presidente, né, enquanto estava subsecretário, para construir uma educação pública de qualidade no município, porque havia, né, uma intenção do prefeito em melhorias, havia uma intenção da rede em querer ainda mais avanços e havia vontade do gestor, né, que eu estava ali naquela época, de fazer muito por essa rede, como nós fizemos. Tem muita coisa ainda a avançar? Tem coisas ainda a avançar, é normal, é do processo da vida. Né? Todos nós precisamos nos aperfeiçoar todos os dias, né, Graciane? Todos nós, seres humanos, precisamos nos aperfeiçoar. Gestão também é aperfeiçoamento. Né? Todos os dias precisa aperfeiçoar. Né? Existem demandas para serem, né, superadas, para serem, né, de fato resolvidas. Então, conseguimos avançar muito. Ainda tem outras demandas que a gente deseja naturalmente atender, né, em outros ciclos, né, de trabalho. Então, assim, tenho um orgulho muito grande pela rede de educação aqui de Niterói e pelo trabalho que realizamos ao longo desses anos. E aí, fazendo a devolutiva aqui de pergunta, você falou da Fundação. Foi uma conversa muito legal que nós tivemos. Eu lembro bem quando nós nos conhecemos. Você veio, inclusive, para entender um pouco mais como funcionava a Fundação, né, Municipal de Educação aqui de Niterói, que é criada desde a década de 90, né, Graciane? Então, tem décadas já de funcionamento, né, e de eficiência aqui no nosso município. Inclusive, eu gosto muito desse modelo de gestão, né, compartilhado entre as secretarias, né, e as fundações. Em Niterói nós temos 3, temos a Fundação de Arte, temos a Fundação de Saúde e a Fundação, né, de Educação, que eu tive a oportunidade de gerir. Mas eu lembro muito bem da sua vontade, e você foi a pioneira, quero deixar aqui claro. Muita gente gosta de copiar, né? Muita gente gosta de copiar, mas no seu programa de trabalho aí para a vereança, você colocou, né, como proposta, né, a incentivar, a fomentar ao gestor público que estiver no cargo de prefeito a criação de uma fundação. E você, naturalmente, vai ser muito importante, porque precisa ser criada, né, passa pela Câmara Municipal, e você vai ser muito importante como vereadora. Queria que você falasse aqui ainda mais, você já pincelou aqui né, anteriormente, mas que você pudesse aprofundar aqui mais para as pessoas que estão te ouvindo e me ouvindo, né, um pouco mais sobre esta proposta que você tem, né, na sua plataforma de trabalho. Legal, Bruno. O que acontece? Você falou aí do concurso em 2016, a gente também tem o orgulho de dizer que a gente conseguiu fazer o concurso de 2016 também em São Gonçalo. Foi muito, 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 muito difícil.
inenarrável quantas dificuldades tivemos. Você falou aí que carregava, né, os processos, eu também era tipo isso, né? Durante a gestão, eu fiquei rodando com o processo para lá e para cá, fiquei indo para todos os lugares, sou uma pessoa muito curiosa, uma eterna aprendiz, então eu pergunto mesmo, por isso que eu cheguei lá na sua porta, e aí, como é que faz esse negócio de fundação? Porque eu vou assim, né? Eu vou em todas as portas que estiverem com possibilidade de me acolher e de me responder as perguntas, eu vou batendo. Então, eu me lembro muito desses desafios que eu fui enfrentando nesses 2 anos que eu estive à frente da subsecretaria, e como eu falei, um deles foi a questão da educação integral, né? Porque a gente entendia que o Mais Educação era um fomento, né, uma política de fomento, mas que a gente precisava, enquanto município, se organizar para que a gente tivesse educação integral, em tempo integral, mas uma educação integral de fato, né, não só colocando mais tempo para as crianças. Então, a gente queria ter arte, ter música, ter entretenimento, ter jogos, ter xadrez, ter matemática, ter tudo que a gente pudesse oferecer, esporte para as nossas crianças. E, infelizmente, nós não conseguimos avançar, por exemplo, com essa pauta. Você destaca aí na sua fala uma coisa que eu gostaria de destacar, quando eu falo que a gente tem a pauta também da plataforma como valorização dos profissionais, a gente quer melhoria, principalmente no piso salarial inicial do município, porque a gente tem um plano de cargos e salários aqui do magistério que é bacana, que a gente sabe que ao longo da progressão a gente consegue valorizar, porque nós temos 3%, nós temos o quinquênio, nós temos 3% de curso, gente, quer dizer, a pessoa cada ano faz 120 horas, ganha os 3%, né, de curso, de aperfeiçoamento, então o professor está em constante busca por sua qualificação, e isso é valorização, porque é mais do que a questão salarial, é a questão também de como é que ele está investindo na sua formação e como isso depois passa para o aluno, porque se ele está bem informado, se ele está bem formado, ele consegue também fazer um bom trabalho com os alunos. E os tempos estão mudando, né? A gente mais desafiado do que a gente foi agora com essa questão da pandemia, né? Acho que é uma prova de o quanto a gente precisa estar se aperfeiçoando constantemente, porque o mundo está correndo e a gente precisa estar juntinho com ele. Nós tivemos inauguração de escola também, mas também foi outro parto, posso dizer assim, porque foi difícil, né? A gente chegou aí até a Brasília, né? A secretária na época fez uma busca em Brasília, eu fui junto com ela, e nós estivemos lá para poder saber o que estava travando todos os processos relacionados à inauguração de escola e a obras de escola, né? Mais do que inauguração, né? Porque a obra, porque a inauguração tem que ter a obra, né? E a gente tinha verba liberada e a gente não conseguia ver. Então, foi uma série de erros que a gente conseguiu perceber de várias gestões passadas, inclusive da nossa, mas o tempo era muito curto, né? 2015, 2016 estava acabando, a gente já estava saindo do mandato. Então, assim, eu aprendi muito, vi o quanto a gente cometeu erros, e como você coloca aqui, né? A gente assume enquanto gestão, porque a gente estava lá, né? Mas quando você coloca aqui que a gente está em grande aperfeiçoamento, a todo tempo se aperfeiçoando, é exatamente isso. Naquele momento, eu tinha pouco conhecimento, mas fui buscando a todo tempo todos os conhecimentos, como vou continuar buscando, e com isso eu tive a oportunidade de ver algumas falhas que estavam acontecendo na gestão, com pouco tempo de recuperar essas falhas, mas eu insisti ainda, eu fiquei ainda em 2017 assessorando, depois que eu tive a oportunidade de retornar para o município, né, que teve uma perseguição política, né, porque, né, tem uma outra questão aqui no nosso município, é a descontinuidade das políticas, né, então a gente não consegue, eu imagino, né, que a partir do momento que os processos estão correndo numa fundação municipal, não há necessidade de interrupção desses processos. E aí, como muda gestor a todo tempo, inclusive até dentro do próprio mandato do executivo, do prefeito, isso traz grandes transtornos durante, até a pessoa tomar pé, né, saber o que está acontecendo, aí faz um grande bolo, rololô, nas questões administrativas. E então, eu quero destacar,
que a gente tem um elogio ao nosso plano de cargos. Acho que o plano de cargos precisa só ser fortalecido, né, porque ele tem uma boa pegada, ele foi construído com a comunidade, ouvindo, com os professores, então foi algo bem bacana, foi bem democrática a construção dele, só que infelizmente ele não acompanhou, quer dizer, os gestores não acompanhou o piso inicial. Então o piso inicial nacional, que deveria estar sendo recebido pelo professor de carreira que está entrando, ele não recebe e com isso ele fica até com um salário abaixo do que deveria e ele só consegue isso ao longo de vários anos, né? Às vezes até 15 anos que ele consegue recuperar um pouquinho do prejuízo que ele teve por não estar recebendo seu salário inicial. Então, por isso, por essas questões administrativas, principalmente, né, e as dificuldades em relação ao que era orçamento, por exemplo, eu fui conselheira do Fundeb e a gente tinha dificuldade de ter acesso às informações, mesmo sendo gestora ali, mesmo estando também como subsecretária, porque pingava numa conta, pingava na outra conta, pingava, e a gente não sabia em qual conta, em qual 00 que tinha saído, em qual recurso que tinha entrado. Então, isso nos dificultou muito, muita coisa irregular sendo contabilizada como Fundeb. Então, eu entendo que a fundação, onde vai ter, né, a minha expectativa, né, é que sejam pessoas que estejam voltadas especificamente para as legislações e para os recursos da educação, estejam debruçadas no como é que faz a rúbrica, como é que faz o orçamento, como é que vai ser o financiamento, o que pode ser provocado na Câmara de Vereadores para que aquele orçamento chegue a ser investido na educação, que isso vá melhorar o nosso município em termos de educação municipal, principalmente, né? E aí, eu te trago uma outra questão. A gente tem, por exemplo, aqui, você fala que desde a década de 90 que existe a Fundação em Niterói, né? Olha só como é que a São Gonçalo está atrasado. Nós temos Fundação Municipal de Saúde e nós temos Fundação Municipal de Arte, né? De arte, de arte, isso mesmo, a Fundação Municipal de Arte. Mas nós não temos a Fundação Municipal de Educação. Então, é algo que eu penso que é uma plataforma importante da gente vir buscando. Uma outra questão, que aí eu queria te perguntar, porque eu vejo, assim, o meu candidato a prefeito, o Dimas Gadelha, né, ele vem falando nas suas plataformas sobre os CIEPs. Quer dizer, a gente sabe que os projetos do CIEP é algo maravilhoso. Eu fiz uma live com a Lia Faria, nossa, a gente fica, cada vez que a gente fala, com o Rodrigo também, lá de Maricá, subsecretário, cada vez que a gente fala educação integral, brilha meus olhos. No INEF, lá em Búzios, a gente teve a oportunidade linda de começar um projeto, infelizmente também não teve grandes desdobramentos, mas a gente, enquanto lá esteve, tivemos oportunidades maravilhosas de ver o quanto a educação integral pode dar oportunidade às nossas crianças e fazer mais do que aquilo que a gente vê que é conteúdo, né? Eu venho de um grupo de pesquisa da UERJ Maracanã que fala da questão da importância da diversidade, que tudo isso é currículo, que currículo é mais do que aquilo que está escrito e prescrito em documentos oficiais, como, por exemplo, a BNCC. Então, a gente luta muito pela educação integral. E aí, ele fala no seu programa de governo que ele vem buscar a experiência de Niterói para trazer para São Gonçalo com a questão dos CIEPs, né? E aí eu queria saber de você qual é o sentimento que você tem em municipalizar, reformar e colocar em funcionamento os CIEPs que estavam desativados, que aqui a gente tem um monte. Fala para a gente aí. Ô, Graciane, quero primeiro, você falou aí do nosso candidato a prefeito de São Gonçalo, o Dimas. Quero mandar um abraço para o Dimas, companheiro, né, importante, né, que está aí também se colocando nesse desafio de ser candidato a prefeito, né, em São Gonçalo, né, em conjunto tem o seu vice, o Marlon Costa, que é um cara, né, também extraordinário. Então, é uma chapa muito boa, né, que traz aí um conteúdo, vem com conteúdo, vem com propositoras. É uma chapa muito boa, né, para os munícipes de São Gonçalo, né, ter como opção, né, é uma boa opção, né, para São Gonçalo. E aí eu queria destacar isso aqui em primeiro lugar. E segundo, falar mais uma vez,
né, da visão do prefeito Rodrigo, né? O Rodrigo é extraordinário, é um visionário, é uma pessoa que se dedica muito, né, na gestão municipal. E o Rodrigo teve essa visão, né, para os CIEPs, né, tendo em vista que os CIEPs que tem um conceito de Darcy Ribeiro, né, que é um ícone, né, da educação no nosso país, estavam em Niterói desativados. Nós tínhamos 4 CIEPs desativados aqui em Niterói, 4 CIEPs, né, e aí nós fomos fazendo o procedimento de dialogar, isso em São Gonçalo, 6, né? Olha só, nós tínhamos 4 aqui que estavam desativados e que, naturalmente, havia necessidade de realizar um procedimento, um diálogo junto ao Estado, para, primeiramente, trazer esses CIEPs para o município, né, municipalizá-los. Fizemos esse movimento, né, conseguindo êxito, né, nesse movimento de pegar os CIEPs no diálogo, né, trazer, municipalizando para Niterói, para o município de Niterói, e, a partir desse momento, gerar, né, o segundo passo, que era fazer a reforma desses CIEPs. Né? E a terceira etapa, naturalmente, era colocar em uso, colocar em utilização do povo, das pessoas. E aí, desses 4, né, nós tivemos movimentos diferentes em colocar nessa terceira etapa de utilização. Os 2 primeiros que nós desativamos, que foi o primeiro que nós reformamos e colocamos em uso, foi o Antined Miranda ali no Caramujo, né, um CIEP que estava, né, já meio que abandonado. Nós pegamos, né, reformamos e colocamos, né, em funcionamento ali para aquela redondeza ali, para aquele bairro, né, que é o Caramujo, para as crianças do ensino fundamental, que estavam ali já atuando no ensino fundamental. Essa unidade, junto com a Jaci Pacheco, que é a unidade ali que estava totalmente desativada, no Buraco do Boi, passando ali em Manilha, depois do Carrefour, ela estava desativada. Nós reformamos, colocamos em funcionamento e estão como unidades educacionais, unidades escolares, né, em funcionamento, né, com a educação integral, como você falou, né, que é de extrema importância dentro do conceito, né, de Darcy Ribeiro, que é o conceito que a gente prega, que a gente dialoga e que a gente tenta naturalmente, né, dentro das possibilidades, aperfeiçoar. Claro que aqui não tem ninguém, né, expert, né, mas a gente vai tentando dar as nossas contribuições. É isso mesmo, é o procedimento de aperfeiçoamento da vida, né, como eu falo. Né, então a gente vai tentando, né, colocar de acordo com o momento, com a atualidade, né, com o momento em que estamos, né, em 2020. E os outros 2, né, que é o CIEP Esther Botelho, no Cantagalo, e o CIEP Anísio Teixeira, ali no Cubango, divisa com o Fonseca, esses 2 também estavam desativados. Nós municipalizamos, reformamos, só que eles não se tornaram unidades escolares, se tornaram, né, dentro de um programa que foi criado também pelo prefeito Rodrigo, que eu acho muito exitoso, né, que é o programa chamado Espaço Nova Geração. Esse programa, ele tem por uma ideia assim fantástica, sabe, ô Graciano? Porque não é fácil. Então, é o seguinte, não é fácil colocar as unidades escolares, em especial as unidades de ensino fundamental, todas em horário integral. Isso não é fácil. Quem pensa o seguinte, o Paulo Freire, que é a escola que eu acabei de citar aqui, é uma unidade grande, né, no coração ali do Fonseca, que atende a mais ou menos, né, 1.200 crianças e adolescentes. Para colocar em horário integral, há uma necessidade de você construir uma outra unidade ao lado, né, para 600 crianças, né, porque a gente tem 1.200 crianças em horário parcial, né, 600 de manhã e 600 à tarde. Para colocar em horário integral, uma necessidade de construir uma outra ao lado para colocar as outras 600 crianças, porque aí as duas ficam, essas 1.200 crianças ficarão, né, estudando em horário integral. Contudo, isso não é tão simples de ser feito, isso não é tão simples de avançar, né, em toda a rede num curto espaço de tempo. Em médio e longo, naturalmente há. Então, o Rodrigo começou a pegar esses espaços e colocar para justamente ter atividades no contraturno, ou seja, as escolas do entorno desses equipamentos, as crianças podem se inscrever e realizar atividades extracurriculares no horário do contraturno escolar. E aí, naturalmente, ofertando uma educação integral, porque de manhã, por exemplo, a criança que está estudando de manhã, né, ela está atuando no horário curricular e à tarde ela está desenvolvendo, né, atividades extracurriculares nesses espaços. Então, esse é um programa que eu tenho um carinho, né, um respeito, uma admiração.
é um programa que eu acho que é exitoso, a gente tem que avançar nele, porque ele ajuda muito, né, a construir no entorno dessas unidades escolares, e aí o conceito é a concepção da educação integral, entendeu? Então, às vezes, não na mesma unidade, mas dentro, né, de uma circunscrição próxima que dê o acesso e a oportunidade dessa criança e desse adolescente estar na educação em horário integral. Então, isso é um motivo de orgulho. Eu tenho um sentimento de dever cumprido de ter atuado ao lado do prefeito para que esses equipamentos, né, fossem municipalizados, reformados e estejam, né, porque ainda não, esse momento da pandemia atrapalha, né, porque naturalmente, né, as atividades estão suspensas, mas esses equipamentos estão cumprindo, né, o seu dever, que é ofertar uma educação pública de qualidade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes aqui da nossa cidade de Niterói. Então, assim, é um sentimento de orgulho e um sentimento também de dever cumprido, sabe, Graciela? Eu chego a ficar até emocionado, porque quando eu passo por esses equipamentos, né, dá um sentimento assim tão gostoso, né, de dever cumprido, de a gente poder ter realizado, de a gente poder ter contribuído, né, no avanço da educação aqui na nossa cidade, em especial colocando esses equipamentos públicos tão importantes, né, em uso. Então, é isso de forma muito carinhosa. Mas, Graciane, nesse processo de diálogo que a gente está fazendo aqui, né, de troca, né, de ideias aqui, eu queria perguntar a você, porque você coloca a sua candidatura e tá todo vapor, né, aí na cidade de São Gonçalo, todo vapor, tá todo vapor. Queria saber o seguinte, porque tem desafios, né, que você naturalmente, né, já vislumbrou ao longo de um tempo, de uma trajetória. Queria saber o seguinte, para você, quais são os desafios da educação, né, em São Gonçalo que precisam ser superados? Volto a falar dentro desse processo. Isso aqui não é para criticar, não é isso, a gente não está criticando o governo, a gente não tem esse perfil, a gente não, para a gente apresentar nossas propostas, a gente não precisa desqualificar ninguém, esse não é nosso movimento, né, a gente não é assim. Mas eu queria saber o seguinte, dentro dessa pergunta, quais são os desafios que precisam ainda ser superados? O que ainda precisa ser aprimorado, aperfeiçoado, né, dentro da educação em São Gonçalo? Então, é bacana isso, essa pergunta, porque me traz uma lembrança, inclusive em relação ao Dimas, que é o candidato a prefeito no município, né? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho com o Dimas, que foi a Clínica Escola do Autista, e que ele deu a oportunidade da gente fazer a intersetoriedade, né, claro, na época com o gestor, né, com o prefeito e tudo mais, então foi possível que a gente fizesse a intersetoriedade. O que eu vejo hoje como uma grande dificuldade nas gestões municipais em São Gonçalo passam exatamente pela dificuldade da gente ter ações que integrem as secretarias, fazer um planejamento mesmo de gestão pública, e a falta de ter a pauta da educação como prioridade, né? Porque, olha só, você conta para a gente o quanto o seu gestor, né, o quanto o seu prefeito, naquele momento, esteve envolvido com a educação e colocou isso como prioridade na pauta dele e deu oportunidade de você, enquanto presidente da fundação, e todas as pessoas que estavam envolvidas nesse tempo, trabalhando para ele, voltar a sua pauta, né, as suas atividades para a educação como prioridade. Então, com isso, você conseguiu uma série de avanços, e aí chega a te emocionar, chega a te orgulhar. Eu acho que eu sinto um pouquinho disso quando eu vejo, por exemplo, quando eu vi a Clínica Escola do Autista acontecendo, de fato, saindo do papel, depois de muita luta, que saiu e aconteceu. E depois eu tive, né, a outra gestão resolveu mudar isso, não quis mais clínica escola, quis centro de referência, e eu fui à frente, fiquei lá, ei, estou aqui, eu ajudo, me ofereceu para ajudar, e ajudei, tá bom, quer centro de referência, não tem problema, vamos fazer o centro de referência, mas o importante é a gente dar atenção às crianças que têm o autismo. Então, outra pauta que eu trago como plataforma é a questão das crianças com necessidades educacionais especiais, as crianças, as pessoas no geral, né? A gente tem pouco olhar para esse público, e é um público que precisa muito da nossa atenção. Nós fizemos o censo, foi a única gestão que fez o censo municipal de autista na cidade, que era uma lei, mas que não tinha sido aplicada até então, e que depois que a gente saiu também não foi aplicada mais.
E nessa oportunidade, nós conseguimos cadastrar mais de 3.000 pessoas com autismo na cidade. Então, a gente entende que é um público que a gente precisa dar atenção. Da mesma forma, são as outras deficiências, né? Que são várias deficiências. Nós só temos um centro de inclusão municipal em São Gonçalo, que eu penso que a gente precisa ampliar essas duas redes para atendimento e fazer a intersetoriedade, porque a educação sozinha ela não faz tudo, né? A gente sabe que a educação é a base de tudo, mas ela não consegue sozinha sem ter a saúde junto, a assistência social, sem ter um plano de governo que esteja voltado. Então, quem não teve oportunidade ainda de ler o plano de governo, por exemplo, do candidato a prefeito Dimas e o vice, o Marlos, precisa dar uma olhadinha e ver o quanto a gente tem propostas, né? O quanto eles apresentam propostas que fazem essa intersetoriedade, que provocam um plano de governo que tem a possibilidade de realmente concretizar ações na cidade. E aí conta com a experiência de Maricá e conta com a experiência de Niterói. Então, a gente tem muita coisa para avançar na cidade se a gente escolher bem os nossos gestores daqui a 4 anos. Então, na verdade, assim, eu vejo que a dificuldade ela passa por tudo isso que eu já falei anteriormente, mas pelas desigualdades sociais que nós temos uma característica na cidade que é um pouco diferente da característica de Niterói em relação ao território, à quantidade populacional, a quantidade de pessoas ainda na linha de pobreza, com baixa renda, com baixa formação. Então, as desigualdades sociais e econômicas, como eu falei logo no início, são muito grandes na cidade e que a gente precisa enfrentar isso com educação, mas com intersetoriedade, fazendo com que o planejamento seja um planejamento que consiga abarcar todas as necessidades dos indivíduos. Porque quando a gente fala de educação integral, a gente fala disso, né? A gente fala que o indivíduo não é só português, matemática, história, geografia, né? O cara não é só educação, o cara é saúde, o cara precisa de assistência, o cara precisa de comida na sua mesa, precisa de tudo isso para que ele possa, né, ele e ela possam avançar em outras áreas e ter uma vida digna, emprego, né, que precisa, para que possa, então, ter uma dignidade mesmo de viver. Então, com isso, eu te pergunto, quais são, porque eu já falei a beça dos meus planos, mas eu quero saber aqui, porque eu quero que você fale para quem está nos ouvindo nesse momento, quais são os seus planos. Ora, só eu vou falar dos meus planos. Isso é ótimo, Alessandra. Isso é boa, isso é demais. Graciane, assim, a gente tem algumas propostas e aí focadas na área da educação. Assim, a gente já vem ao longo de um tempo, né, construindo com as pessoas, tentando ouvir o máximo de pessoas. Esse tem sido o nosso intuito nesse projeto, não é um projeto do Bruno Ribeiro, é um projeto coletivo, um projeto em que as pessoas são coautores, não coadjuvantes. Então a gente vem ouvindo as pessoas, vem dialogando, vem colocando as ideias das pessoas em contato com outras pessoas e tentando fazer com que elas estejam dentro da nossa plataforma de trabalho. E nós chegamos a algumas conclusões, né, a nível de proposituras, a nível de ideias e a nível de ações que nós iremos defender, né, se Deus quiser, né, e com o apoio das pessoas, desenvolver com o mandato, né, na Câmara de Vereadores a partir de 2021. E aí temos algumas ideias, porque você falou muito bem em determinado momento da sua fala, nós como vereadores temos a oportunidade de realizar, né, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto na Lei Orçamentária Anual, proposituras para que o gestor público possa, né, agir dentro da ideia, nós que temos a representatividade também, né, da população das nossas cidades, a gente poder, naturalmente, incentivar políticas públicas que tenham a ver com, né, a necessidade e o anseio dessa população, dessas pessoas, nós como representantes. Então, essas duas peças legislativas são de extrema importância para que a gente possa fazer as ações que a gente pretende, que a gente deseja. E aí, escutando as pessoas, chegamos a algumas conclusões. E aí eu vou apresentar aqui rapidamente, né, dialogando com você. A primeira, e talvez é a principal, né, do nosso trabalho na educação, é incentivar e fomentar a expansão de forma naturalmente gradativa, né, da educação integral nas escolas de ensino fundamental,
nós realizamos muito nas escolas de educação infantil, né, realizando esse procedimento. Num próximo ciclo, há uma necessidade de avançar nesse aspecto, avançar na educação integral, né, nas unidades escolares de ensino fundamental. Isso é importante, temos unidades que podem ser transformadas, né, em educação em horário integral. Há essa possibilidade. É claro que tem que ter um incentivo, né, financeiro, né, orçamentário, para que haja essa movimentação. E isso nós iremos fazer por meio dessas peças legislativas que eu mencionei. A segunda é avançar na questão modernização tecnológica, né, Graciane? A gente vê nesse momento, a gente chegou nessa questão da pandemia, a gente já está mais do que evidente para todos nós a necessidade de modernizar ainda mais tecnologicamente as unidades escolares dentro do padrão do século XXI. Eu volto a falar, nós avançamos muito, mas precisamos avançar em outras questões. Essa é uma, né, que eu coloco como uma certa prioridade para o procedimento de um novo ciclo de gestão. A gente poder incentivar, por meio das peças legislativas, a possibilidade de ter um orçamento, né, um pouco maior para que haja, por meio do gestor, iniciativas, né, de modernizar tecnologicamente as unidades escolares dentro desse padrão de século XXI. Temos mais algumas outras propositoras. A gente quer avançar na expansão das bibliotecas populares municipais. Em Niterói, nós temos 5, precisamos avançar mais. Acredito que podemos fazer isso, não é nada inviável, né? Dentro do conceito, as nossas bibliotecas populares são maravilhosas. Quero, inclusive, mandar aqui um beijo para todas as coordenações de bibliotecas, né, populares, todas as bibliotecárias, todos que atuam dentro dessas unidades, que cumprem um papel muito importante dentro da nossa cidade. Eu acredito que a gente possa avançar ainda mais, né, expandindo, né, as bibliotecas populares. Tem uma questão que a gente já estava para tirar do papel. Se não fosse a pandemia, tinha conseguido. Quero avançar em criar a EJA diurna aqui em Niterói. Né? Em Niterói, a gente tem aqui uma EJA muito qualificada, a coordenação da EJA é muito qualificada, o trabalho realizado nas unidades escolares é muito qualificado, e foi assim, uma pena que a pandemia chegou no momento em que a gente ia tirar do papel, a gente já vinha construindo para atuar, e nós não conseguimos. Então, não falta muito para concluir. Então, se tornou também uma propositura dentro da nossa plataforma de trabalho, para que a gente possa incentivar, né, que haja esse avanço também, que acho que é muito importante, ajudará muitas pessoas que não podem fazer à noite. Tem muita gente que trabalha à noite, né? Tem muitos adultos, muitos jovens e adultos que trabalham à noite e que não podem fazer, né, a EJA no horário noturno. Então, há uma necessidade de ter, né, possibilidades para essas pessoas. Né? Então, acredito que a EJA diurna contribuirá ainda mais para o processo nacional aqui no nosso município. E tem mais 3 proposituras que eu acho interessante, vou rapidamente aqui falar. Primeiro, que eu acho que a gente pode, e acho que até você poderia também colocar aí na sua propositura de trabalho, que é garantir a segurança alimentar para as crianças e os nossos adolescentes nas férias e no recesso escolar. Né? Eu sempre tinha esse sentimento e ficava muito entristecido, né, que a gente oferta uma merenda escolar, uma alimentação escolar tão boa para as nossas crianças e nossos adolescentes, né, dentro das escolas, mas nas férias e no recesso escolar isso não acontece. Muitas crianças não têm o cardápio nutritivo necessário, né, nesse momento. Então, fazer a garantia da segurança alimentar nesse momento é importantíssimo. E precisa, para o gestor, Graciane, uma propositura legislativa, porque sem essa propositura, dando a ele legalidade para que ele faça o procedimento licitatório para essa finalidade, ele não pode fazer. Né? Ele não pode fazer. Então, o vereador é de extrema importância para essa propositura, para essa ideia que a gente tem. As outras duas, uma tem a ver com educação e cultura, que é a ampliação do programa Aprendiz Música nas Escolas. Não sei se você conhece esse programa aqui em Niterói. É um programa que tem também mais de uma década, né, aqui em Niterói, já tem raízes consolidadas, é patrimônio, inclusive uma lei do Valdec, do deputado Valdec. O Aprendiz Música na Escola, ele é patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, tem importância, né? tem sustentabilidade dentro da nossa cidade e precisamos avançar ele, né, para todas as unidades escolares do ensino fundamental e das nossas também
unidades de educação infantil. Ou seja, a rede precisa estar universalizada com este programa que tem, né, um processo muito importante, né, na educação e na cultura das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E, por fim, né, não menos importante, pelo contrário, gosto muito dessa propositura e venho debatendo, conversando, tentando aperfeiçoar essa ideia, que é criar, Graciane, aos sábados, né, cursos profissionalizantes dentro das unidades escolares. Isso é possível. E esses cursos não seriam para apenas alunos da rede, né? Pode ser também, pode ser disponibilizado para adolescentes que estejam já finalizando, né, o ensino fundamental, pode ser disponibilizado para jovens e adultos, né, que estão na EJA, mas é para a comunidade escolar, sabe? Eu tenho dito, é o seguinte, eu moro ali na Teixeira, lá no Morro do Castro, pode muito bem ter um curso profissionalizante aos sábados para a comunidade escolar ali no entorno, né, para, né, jovens, adultos, pessoas idosas, por que não, né, que queiram, né, fazer o curso, mas que tenha um fim, né, que é importante, que é ajudar na empregabilidade. Isso contribuirá muito, além do processo educacional, ter o curso profissionalizante ajuda muito com que o jovem tenha a oportunidade do primeiro emprego, tenha a oportunidade de empregabilidade. E isso está constante dentro da nossa propositura de trabalho, dentro da nossa propositura de ideias. Acho que também já falei demais, vou passar aqui para você, né, para você falar um pouquinho, Graciane, do que você pensa, né, e deseja, né, como você pensa e deseja, né, como seria os 4 próximos anos, né, você estando como vereadora, o que você pensa, como você deseja, né, que o seu mandato com certeza vai estar na Câmara Municipal de São Gonçalo atuando, né? Qual seria aí o seu desejo para a população, né, de São Gonçalo? Então, Bruno, muito bom você colocar algumas pautas que você coloca, ela já estavam até previstas, mas essa da alimentação não. Confesso para você que essa da alimentação eu não havia previsto. Na verdade, a construção da nossa plataforma ela foi feita coletivamente. Então, a gente tem, além das questões da educação, a gente tem outras pautas também. O coletivo Ela, que é Educação e Liberdade para Aprender, que é um coletivo que vem me acompanhando, que vem me indicando. Então, a gente teve a oportunidade de ir inserindo várias questões, mas essa não está. Uma questão que você coloca aí, que é a EJA diurna, também é uma preocupação nossa, né, uma preocupação que a gente vem trazendo, não só por causa da questão que existe realmente, essa questão das pessoas que trabalham à noite, que não podem estar frequentando a escola à noite, mas existe também a questão das mulheres, e aí é uma pauta que eu carrego também com muita força, é a pauta das mulheres. E aí a gente sabe das mulheres que neste horário, o horário da noite, ela está preparando janta, ela, né, não tem condições de estar dentro da escola, então ela está cuidando dos filhos que está chegando, do marido, então a gente sabe que a gente tem ainda essa população que não tem condições de estar estudando no horário noturno. Fora isso, a questão do horário noturno traz outras implicações para as pessoas, dentre elas a questão da mobilidade, que a gente tem uma fraqueza, né, que é a questão dessa demanda de mobilidade pela cidade, que é muito grande, a nossa mobilidade é precária, nossas tarifas de ônibus são caras, então, por isso que existem proposições no plano de governo para que isso mude, e do caso do gestor geral, que é o prefeito, né, o candidato a prefeito, e a gente tem a questão da segurança. Então, eu vou até retomar um pouquinho, porque a questão da EJA diurna me fez lembrar de uma outra plataforma, outra pauta que eu tenho na plataforma, que é a questão da segurança, porque quando você fala de revitalizar, de voltar aos CIEPs e tudo mais, tem uma outra situação. Os nossos CIEPs, que estão em torno de 6 CIEPs abandonados, eles estão abandonados, estão ocupados por tráfico, por pessoas que estão, né, traficando, por pessoas que estão consumindo ali, então é muito, né, a gente precisa cuidar muito dessa população que está ocupando esses espaços, porque, como a gente falou anteriormente, é tudo uma ação integrada, a gente não pode olhar simplesmente esses indivíduos ali
e os demais indivíduos que precisam de políticas públicas. Então, o que me movimenta enquanto para esse lugar no qual eu estou pleiteando, que é a vaga como vereadora, é porque eu entendo que para cuidar da cidade, a gente precisa mais do que cuidar da educação básica. Então, eu me lanço em cuidar da educação básica, mas também cuidar da educação profissionalizante, como você está falando, né, dar atenção a isso, propor alternativas para a educação profissionalizante, para a segurança, para a questão da saúde, saúde mental, a saúde que se volta para a questão do consumo das drogas, da dependência. Então, eu entendo que, assim, o mundo estava micro ainda, né? Eu estou querendo ir para longe para poder ver mais coisas e ter a possibilidade de propor mais coisas para a melhoria da minha cidade. É a cidade que eu nasci, a cidade que eu crio meus filhos, a cidade que eu projeto um futuro para eles, para os meus primos, para toda a minha família, porque todos são daqui, todos, tanto da família do meu pai, quanto da família da minha mãe, e da família do meu esposo também. Então, a gente tem vínculos aqui, fora muitos amigos. Então, a gente quer o melhor para a nossa cidade, a gente quer propor mais para a nossa cidade, a gente espera que a nossa cidade escolha bem os seus governantes, que vá olhando para a cidade como um todo, gente capacitada, que esteja procurando o melhor. Mulheres, nós temos uma Câmara de Vereadores sem mulheres, sem representatividade da mulher. Então, a gente espera que isso aconteça na cidade. E, então, é isso. Acho que há uma outra coisa que eu não falei, que eu precisava falar e que você tem experiência aí em Niterói, é a questão da consulta pública ao diretor, né, que para ocupar o cargo de diretor. Eu tenho alguns artigos falando sobre isso, e o prejuízo que é hoje no nosso município ainda ter esse curral eleitoral, essas plataformas que pensam que a escola tem dono, que a saúde, que o posto de saúde tem dono, que esse dono é o vereador. E a gente quer enfrentar isso, porque isso traz um prejuízo enorme para a nossa população, e a gente precisa enfrentar essa guerra e fazer com que a gente tenha pessoas capacitadas, escolhidas pela comunidade escolar para atuar nesses espaços. Então, é isso, Bruno, que eu acho que a gente projeta aí para esse cargo de vereança. São essas e outras tantas lutas que a gente está querendo enfrentar aí. Aí, eu quero te perguntar, então, já que eu falei a beça de quem é o meu prefeito, você não falou quem é o seu candidato a prefeito. Fala aí para a gente um pouquinho da... Essa aí eu ia me deixar para o final, né? Com certeza, né, Graziela? Porque o Rodrigo não, agora, né, tem que sair, né? Porque acaba, né? Já está no segundo mandato, né? É verdade. O Rodrigo cumpriu muito bem, com certeza também tem um sentimento de dever cumprido pela exitosa gestão que realizou ao longo deste ciclo, né, de trabalho que ele, né, passou pela prefeitura, né, 2 mandatos muito exitosos. Com certeza tem esse sentimento de dever cumprido, de orgulho, né, de ter feito pela cidade, né, assim, um trabalho extraordinário. Só que a gente tem um candidato também muito preparado, sabe, Graciela? Eu, como te falei antes, eu não sou de desmerecer ninguém, não é isso. Pelo contrário, eu falo do meu candidato e falo de mim. Né? Eu não faço, né, para justificar quem eu apoio, eu não faço desmerecimento de ninguém. Eu falo da competência de quem eu estou apoiando e das suas propositoras. Eu não vejo, na minha concepção, no meu conceito, e acho de tantas outras também pessoas, que não há ninguém tão preparado quanto o companheiro Axel Grael para ser prefeito da cidade de Niterói. O Axel já foi vice-prefeito, né, do prefeito Rodrigo no seu primeiro mandato, né, no primeiro processo de mandato que teve o Rodrigo, o Axel foi, né, vice-prefeito e coordenou projetos importantíssimos para a cidade. Inclusive, a grande obra que existe na cidade de mobilidade foi coordenada pelo Axel, que foi ali a obra do túnel Charitas-Cafubá, que melhorou muito a mobilidade, né, dali da região da zona sul de Niterói, a região oceânica. E isso se dá pelo trabalho coordenado pelo Axel Grael. Axel, na segunda gestão do prefeito Rodrigo Neves, também cumpriu um papel importantíssimo, né, como secretário executivo e depois como secretário de planejamento. Se Axel não tivesse sido o secretário de planejamento no governo do prefeito Rodrigo, nessa segunda gestão,
com certeza muitos dos projetos também na área educacional não teriam acontecido, que o Axel estava ali acompanhando, sabe, Graciano? Ele tinha um cuidado de visitar as escolas junto comigo, né, de estar acompanhando, de olhar, verificar. O Axel não é de gabinete, ele estava ali acompanhando, né, verificando, querendo melhorar, falando, Bruno, a gente pode investir mais aqui, dando, né, opiniões, dando orientações, fazendo um processo importantíssimo de construção, de mediação junto ao prefeito, né, que às vezes nem sempre a gente conseguia despachar, o Axel conseguia fazer esse movimento, né, de diálogo constante com o prefeito Rodrigo, fazendo, né, com que, né, ainda fosse inclinado ainda mais, né, investimentos para a área educacional, ou seja, o Axel acompanhou todo esse movimento, né, de gestão do ciclo do prefeito Rodrigo Neves. Então, isso é o primeiro dado a ser colocado aqui. O segundo foi o desempenho que o Axel teve nesse momento de pandemia. O Axel, enquanto estava secretário, coordenou os programas sociais, né, elencados dentro da pandemia, elencados no programa do prefeito Rodrigo Neves. O prefeito Rodrigo colocou o Axel para coordenar o programa, os programas sociais, o Axel Grael. Então, foi importantíssimo que o Axel acompanhou as áreas que ele já conhecia, né, fazendo movimentos importantíssimos, como, por exemplo, a criação e implementação do programa Renda Básica, né, temporário para as famílias da nossa cidade, em especial as famílias que têm alunos matriculados na rede municipal de educação de Niterói. Isso foi importantíssimo, inclusive, como eu falei, para fazer a segurança alimentar das nossas crianças. Então, o Axel teve esse segundo papel importantíssimo. O primeiro, volto a falar, foi acompanhar todo o movimento de gestão do prefeito Rodrigo. O segundo, né, a exitosa participação dentro também da prefeitura, nesse momento de pandemia, realizando um trabalho excepcional, né, na área social. E o terceiro é a competência que o Axel tem. Axel vem de um trabalho muito exitoso, ele tem um programa, né, social ali em Jurujuba, né, o Projeto Grael, que faz um trabalho extraordinário ali com as crianças da Redondeza na área esportiva, e o Axel tem uma competência de gestão, né, extraordinária, sabe, Graciana, extraordinária. Então, eu não tenho dúvida, diante, né, do que o Axel tem acumulado, que é a melhor opção, é a opção que Niterói tem, né, para continuar seguindo, avançando, né, do que o prefeito Rodrigo já fez, dando continuidade ao trabalho, né, tão exitoso que aconteceu nesse ciclo de gestão de 8 anos. Então, eu estou convencido, né, estou trabalhando muito firmemente, eu tenho falado isso com muita tranquilidade, que a Axel tem que ganhar no primeiro turno. Eu sei que a eleição em mineração é só depois da apuração, até brinco, né, mas a gente tem que atuar, e eu estou atuando muito, eu tenho feito, né, a campanha do Axel como se fosse a minha, sabe, Graciano? Como se fosse a minha. Né? Eu acho que tem essa importância, a gente tem que dar importância ao projeto das campanhas majoritárias, ao executivo. Né? Então, eu tenho feito a campanha do Axel como se fosse a minha campanha, justamente porque eu quero que já no dia 15 de novembro, né, ter, né, depois da apuração, né, ter o Axel Grael já prefeito da cidade de Niterói, já eleito, e depois, no dia 1º de janeiro de 2021, empossado, para que possa dar continuidade, né, na política pública já exercida na nossa cidade, mas em especial na política pública na área da educação, que eu acho tão importante e tão necessário para que a gente possa ainda continuar avançando. Então, Graciane, aqui no nosso caso, a gente está aqui já 1h17, né? Passa rápido, né? Foi tão gostoso, tão prazeroso estar aqui dialogando com você, mas a gente está chegando ao final também, né? Tem que chegar também, tem que começar a se despedir, mas queria que você fizesse as suas considerações finais, né, se despedindo, e depois a gente finaliza. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui o seu espaço para dar um abraço e minha gratidão ao deputado Valdec Carneiro por tudo que ele vem fazendo, né, pela educação, e mais um destaque eu dou ao mandato dele em relação ao cargo de pedagogo, que vem uma luta que ele vem trazendo lá na Alerj, juntei tudo, na Alerj, que, assim, para mim é importantíssima, porque eu, como todas as outras pessoas que trabalham como professor supervisor, professor orientador pedagógico, professor orientador educacional, a gente está tendo uma dificuldade, né,
de interpretação na legislação, e com essa dificuldade, com a falta de clareza dessa legislação, tem nos trazido muitos transtornos, dentre eles, inclusive, os pedidos de exoneração das nossas matrículas que a gente conquistou com concurso público, tudo direitinho, mas aí estão querendo nos obrigar a abrir mão dessas matrículas. Então, a luta que ele vem nos representando na Alerj é uma luta que muito me orgulha de ter um companheiro nosso, né, fazendo esse trabalho, tentando trazer para a gente um pouco mais de conforto, um pouco mais de tranquilidade. Temos pessoas aí, eu estou há 25 anos no município, estou há 15 anos no município, 15, 16 anos no município, mas estou há 25 anos trabalhando na educação, já fui orientadora pedagógica no município de Maricá. Você imagina, eu pedi a exoneração de Maricá para atuar em Búzios, mas eu continuei numa função que é a função pedagógica. Sou profissional de educação, sou professora, e ele entende isso e está fazendo ecoar a nossa voz lá na Alerj, e eu fico muito feliz de ter esse apoio dele lá na Câmara. Uma outra pessoa que eu gostaria de agradecer é o nosso querido Décio Machado, né, que nos proporcionou esse momento, que me apresentou a você, né, que me levou até você, e eu quero agradecer aí por ele ter feito esse intercâmbio e ter um amigo de longas datas da minha família, amigo meu de longas datas, do tempo da rádio comunitária, todo o trabalho com a cultura aqui no município, tem uma história linda, né, projetou e fez o relógio do sol aqui no nosso município, na Parada 40, tá ele aqui, ó, e eu fico muito feliz de ter o apoio do Décio Machado, de ter todo esse carinho dele como amigo, e por ele me deu a oportunidade de fazer mais uma amizade, que é a amizade com você, Bruno. Eu desejo tudo de bom, desejo sucesso e vitória no pleito e sucesso no mandato, que você com certeza vai conquistar e vai ter aí no seu mandato como vereador no município de Niterói, tá? Você já fez um excelente trabalho, você tem uma história e você vai continuar esse excelente trabalho aí como vereador no Legislativo. Quero agradecer a todas e todas que participaram aqui, antes de finalizar, da nossa live, quem vai assistir depois também, porque tem muita gente que fala, nesse horário não consegui, então quem vai assistir depois também já deixa o meu abraço antecipado, e agradecer e dizer que a gente está à disposição, querendo fazer diferença nas nossas cidades, querendo promover mais e mais educação, saúde, qualidade de vida para a nossa população. Tá bom? Obrigada. Ô, Graciane, eu quero primeiramente agradecer a você, né, por participar aqui conosco, né, você que é muito simpática, tem um carisma, alto astral, né, então tem isso, né, no campo pessoal e além do campo profissional, né, tem uma trajetória, né, nessa área que é importantíssima e que com certeza também fará um trabalho belíssimo na Câmara de Vereadores. Eu quero aqui destacar que você está preparada, né, para exercer a função, né, tendo visto essa tua trajetória, né, de trabalho já realizado, inclusive na gestão municipal. Você falou de Valdec. Pô, falar de Valdec para mim é um motivo muito, muito prazeroso, porque Valdec eu já conheço há 16 anos, até brinco, né, que não são 16 dias, nem 16 semanas, muito menos, né, 16 meses, são 16 anos, né, de construção, de trabalho, né, de ideias, de construção política, né, de vivenciar projetos políticos para a cidade de Niterói. Valdec que tem assim, uma base política muito importante na cidade de Niterói. Hoje ele é representatividade para o Estado, mas Niterói com certeza tem, né, um lugar especial no coração dele, com certeza, né, porque é aqui que ele, de fato, né, avançou muito, né, na política pública, em especial na política pública na área da educação. Então tem um carinho muito grande. Valdec é nosso representante, né, extraordinário na Assembleia Legislativa, agora terá um papel importantíssimo como relator do impeachment do governador, ele que foi escolhido para estar na comissão mista, né, e foi sorteado para estar como relator, né? Então, como digo, né, virtude e sorte, né? São as duas necessidades que o político tem que ter. Virtude ele tem, né, e teve a sorte, né, de ter sido sorteado para estar, né, relator, né, desse processo que é importante para o Estado do Rio, justamente para verificar, analisar. Ele que se debruça, é um cara justo, é um cara ético e que, com certeza, né, fará um trabalho, né, muito bem feito, apresentando
para a comissão mista para análise e julgamento. Então, assim, falar dele para mim é com muita tranquilidade, com muito carinho. Quero, inclusive, mandar um grande beijo, um grande abraço para ele. É um amigo, é um irmão. Quero agradecer também ao Décio. O Décio, Graciane, você, além de ter o apoio, você tem um voto, que ele é de São Gonçalo. Eu não só tenho apoio, mas eu tenho uma gratidão por esse apoio. Né? É uma pessoa que tem me ajudado muito, tem colaborado muito para projetar o nosso nome, para projetar o nosso projeto, né, coletivo aqui na cidade de Niterói, tem realizado essas construções, né, relacionadas a Niterói e São Gonçalo, até porque a cidade é limítrofe, né, e muito próxima, né, tem uma relação muito próxima, né, Niterói e São Gonçalo. Né, as pessoas, né, com que vivem aqui e têm relação em São Gonçalo, também é a mesma coisa, né, no inverso. Então, eu agradeço ao Décio por fazer essa construção, fazer parte desse projeto aqui que a gente está envolvido, que eu estou me colocando como representante, e ele tem colaborado muito, muito mesmo. Agradecer quem está nos ouvindo, quem está aqui, assistiu até esse momento, né, está aqui conosco, nos acompanhando, sabendo um pouco mais ainda da nossa trajetória, um pouco mais, né, da nossa trajetória, do nosso envolvimento com a política, das realizações, né, das nossas ideias, daquilo que a gente pensa para o futuro, porque é um momento que a gente está vivenciando, é um momento importante. Eu tenho dito, Graciane, que eu posso até não ganhar o mandato. Eu estou muito confiante mesmo, né, do êxito. Mas se não ganhar, eu já sou um vencedor, sabe? Só de estar participando do pleito, né, formando, né, informando, escutando, aprendendo, só por esse motivo, né, já me sinto um grande vencedor. E a campanha está bonita, está legal, está nas ruas, as pessoas de forma muito voluntária estão nas ruas se dedicando, né? Às vezes é 15 minutinhos, 10 minutinhos. Isso faz uma diferença, né, significativa, né? Porque a pessoa aborda o outro ali, né, na rua, dá um panfleto com as nossas ideias, ou então está em casa, mas manda um WhatsApp. Isso faz toda a diferença, né? Isso ajuda muito, isso contribui muito. Então, eu quero aqui agradecer as pessoas e pedir, né, para que vote, e aqui em Niterói em mim, né, quem puder, quem gostou, né, tem aqui a opção de votar, tem uma boa opção de votar aqui no 13001, mas em São Gonçalo a gente também tem uma excelente opção, que é a Graciane, né, Volutão 13010, que apresentou aqui a sua trajetória, suas ideias, suas proposituras, né, caso seja vereadora de São Gonçalo. Pessoal, um grande beijo, que Deus abençoe e ilumine. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem com Deus. Mais uma vez, Graciane, obrigado pelo seu carinho. Obrigada, Bruno. Um beijo. Valeu. Beijo.